título da mensagem, se podemos colocar um título, podemos ler? Aqui? Todos de uma vez só. Não parece, normalmente a quantidade é sempre maior, não é? Normalmente a quantidade é sempre maior. Mas eu não sei se verdade ou não, vamos tentar, enfim, chegar a esse entendimento, aquilo que de alguma maneira o Senhor pôs no meu coração, para falar-vos nesta manhã e tentar saber se na verdade chegamos ao final desta reunião e todos podemos concordar com aquilo que está ali escrito. A qualidade é maior que a quantidade. Quantos estão de acordo? Já agora. Eu estou de acordo, pois fui eu que escolhi o tema, não é? Eu não posso estar a discordar, não é? E quantos acreditam que a quantidade é maior do que a qualidade? A quantidade. A quantidade. Olha, o meu filho acredita que a quantidade é maior que a qualidade. Lá em casa conversamos e explico-te melhor. Ok. Então, eu gostava de vos levar a uma passagem bíblica que está no livro de Juízes. E vamos começar a tentar perceber o que é que Deus nos quer explicar nesta manhã. No livro de Juízes, no capítulo 7. Capítulo 7. É uma passagem subejamente conhecida, porque ela fala de é uma história, enfim, curiosa, não é? É curiosa, assim como muitas outras passagens bíblicas que nos levam a achar que realmente o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus com muitas curiosidades, ou seja, é tremendo poder estar de coração voltado a Deus e tentar entender e tentar receber sempre que vêm coisas novas de Deus à nossa vida e deixarmos que Deus possa preparar a terra, fazer a obra, pôr a semente e deixar que essa semente frutifique. É glorioso para Deus quando o ser humano entende essa realidade e permite que Deus trabalhe na sua vida e trabalhe no seu coração. E aqui fala de um homem que é Gedeão, capítulo 7, verso 1 em diante, exatamente, já ali está no monitor. Então, Jerubal, que é Gedeão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arod. E o arraial de Midian estava da banda norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gedeão: o povo que está contigo é demais para eu entregar os midianitas em tua mão. Não seja caso que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido... Quantos medrosos e tímidos há aqui nesta sala? Não há nenhum? Epá, há ali 2 medrosas e 2 tímidas, pelo menos. Glória a Deus. Epá, temos a vitória assegurada. Aqui não há medrosos nem há tímidos. Aqui está... E quem for medroso e tímido, no verso 3, volte, ou seja, vá para trás, e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22.000. Aqui só há 2, glória a Deus. Ali havia 22.000, de 32.000 que Gedeão preparou para a batalha, para ir à guerra contra os midianitas. De 32.000, quando veio a primeira triagem, isto é como ir ao médico, passas na triagem primeiro, não é? Para sondar o que é que se passa. E Deus disse assim a Gedeão: olha, sonda lá o que é que se passa aí, vá. Diz lá a eles, quem for medroso e tímido, pode ir embora. Não há problema nenhum, a gente não se zanga. Eu sou Deus, eu não me zango com eles, eu amo-os na mesma. Mas vamos ver quem é medroso e tímido. Então diz que e voltaram para o povo 22.000 e 10.000 ficaram. E Gedeão, creio que estaria um bocadinho espantado. E disse mais o Senhor a Gedeão: ainda são muitos. Eu fui ler um pouco acerca disto, que diz que o exército midianita eram cerca de 135.000.
135 mil era o número de homens com as suas armas, era o número de homens com que Gedeão e o povo de Israel e o povo de Deus tinha que batalhar contra 135 mil. E diz que Gedeão, quando recebeu a orientação de Deus, foi e preparou 32 mil. E Deus chega e diz, 32? Diz os que forem medrosos e tímidos que voltem para trás. Vão para as suas casas. Diz que 22 mil se levantaram espontaneamente, de livre vontade, sem serem obrigados. Foi-lhes feito o convite. Jesus não nos obriga a nada. Jesus chama-nos. Jesus convida-nos a vir à sua presença. Jesus faz-nos uma proposta de uma carreira a percorrer. Não nos esconde nada. Não vem com subterfúgios. Não vem com coisas escondidas que no final de alguma das etapas a gente venha a ser surpreendidos. Não, ele diz muito perentoriamente o Senhor: o caminho é apertado, a porta pela qual tereis que passar, provavelmente diariamente, é uma porta estreita. Estarás dispostos? Esta é a proposta de Cristo. Nunca nos enganou. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu também caminhei no mundo, estou no mundo e venci. E estarei convosco. Sereis lançados como ovelhas no meio do... Não sereis lançados no meio do paraíso, não. Como ovelhas para o matadouro. Como pessoas que estão determinadas a poder prescindir muitas vezes daquilo que são as suas próprias prioridades, humanamente falando, para pôr prioritariamente a sua vida ao serviço do Senhor. E eu creio que Gedeão estava aqui com um tremendo conflito. O primeiro conflito que Gedeão encontra é que do outro lado havia 135 mil homens de guerra. Diz que eram como gafanhotos. Quando ele olhava, diz que via as pessoas, os inimigos, como gafanhotos. Significa que de tantos eram que parecia uma camada uniforme. Era um problema tremendo que ele tinha pela frente. Era um problema tremendo, gigantesco. E diz que o Senhor virou-se para ele, apesar de terem lá ficado só 10 mil, porque 22 mil, como diz a gíria popular, é meter o rabinho entre as pernas e dizer, isto não é para mim. Isto não é para mim. Isto foi bom, isto já foi bom. Noutros tempos isto era bom. Isto agora está muito calor, aquece muito. Isto agora há muitas exigências. Isto agora vem uma doutrina que nos exige muito. Isto já não era como antigamente. Antigamente havia amor. Antigamente neste ministério havia amor. Havia paz. As coisas eram diferentes. Agora não. Agora exigem muito. Agora é difícil fazer a vontade de Deus aqui. E diz que dos 10 mil, Deus virou-se para Gedeão e diz, olha, ainda são muitos. Ai, Senhor, como é que é isso? Como é que vamos fazer? Como é que vamos tratar este assunto? Ainda são muitos, diz no versículo 4. Faze-os descer às águas e ali os provarei. E será que aquele que eu disser, esse irá contigo? Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo. Também não irá. Ainda são muitos, 10 mil contra 135 mil. Às vezes Deus traz coisas à nossa vida que nós não conseguimos abarcar. Traz coisas à nossa vida que não têm explicação humana. E por isso muitas pessoas tentam discernir aquilo que é espiritual de uma forma carnal. Por isso é que a Bíblia adverte que os carnais não podem discernir aquilo que é espiritual. Por isso temos que nos tornar pessoas um pouco mais espirituais. Temos que nos tornar um pouco menos carnais. Menos naturais. O natural e o espiritual, eles caminham juntos porque nós somos seres humanos e temos a parte espiritual e a parte carnal. Mas muitas vezes na nossa vida aquilo que está sempre visível, aquilo que está sempre saliente, é o carnal, é a dúvida, é a incerteza, é a murmuração, é a crítica, é o desânimo. E isso é carnal. E o Senhor chamou-nos para que nós possamos dar frutos espirituais. Amém? Frutos espirituais.
Sim, que somos de carne, sim. Sim, que somos pecadores, sim. Mas temos que, perante as circunstâncias, não somente falar, mas também manifestá-lo através de ações. Porque isso é o Evangelho, é prático. É através das ações, é através das atitudes. E não nos escondermos sempre daquele falso argumento: eu sou assim, é que eu nasci assim, é que o Senhor está a fazer a obra ainda não terminou. Muitas vezes, algumas vezes, mais do que as que seria desejado, pelo menos em algumas circunstâncias, com algumas pessoas, ouço isto demasiadas vezes. Porque deveríamos já, de alguma maneira, dar outro tipo de fruto, para que realmente a glória e a honra pudesse ser manifestada através das nossas vidas. E o Senhor quer nos chamar a sermos pessoas mais espirituais. E diz que faze-os descer às águas, que eu ali os provarei. Olha, aqueles que eu disser que vão contigo, mas aqueles que eu disser que não irão contigo, não irão contigo. E agora vamos ler o verso 5 e diz: e Gideão fez descer o povo às águas, os tais 10.000. Então o Senhor lhe disse: qualquer que lamber as águas com a língua, como faz o cão, a esse porás de um lado, e a todo aquele que se ajoelhar para beber, porás do outro. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, 300 homens. 300 homens não se ajoelharam, diz que chegaram à água e lamberam a água, levando a mão à boca. 300 homens. Mas todo o resto do povo se ajoelhou para beber. Verso 7. Disse ainda o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei, e entregarei os midianitas na tua mão, mas quanto ao resto do povo, volte cada um para o seu lugar. Amém? Para muitas pessoas, as passagens bíblicas não passam de histórias inventadas. Provavelmente tu olhas para a palavra de Deus dessa forma. A palavra de Deus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a palavra de Deus me diz que houve esta orientação a Gideão, eu creio que houve esta orientação a Gideão. E quando a palavra de Deus me diz que Deus daria a vitória com aqueles 300 homens, eu tenho que saber e crer que Deus daria a vitória àqueles homens. O curioso disto é que do outro lado estavam 100 e tal mil, do lado de cá Gideão prepara 32 mil, e o Senhor a seguir vai começar a fazer uma triagem. E explica a Gideão porquê. Ele explica porquê. Neste caso até o Senhor lhe explica, poderia não ter explicado, mas explica-lhe. Não vai ser que o povo vá à guerra com 32 mil, consiga vencer os 135 mil e venha a dizer: vencemos 135 mil pela nossa própria força. E este é um dos problemas nossos, da igreja, na nossa geração, hoje, que estamos a viver, tu e eu. Esta é a nossa geração, amém? Não é só a geração para aqueles que têm 11, 12 ou 13, é a geração também para aqueles que têm 50, 60 e 70. É a nossa geração, é a nossa oportunidade. Em cada geração diz que Deus levanta um remanescente. Em cada geração Deus levanta homens e mulheres. Muitas gerações têm passado em que homens e mulheres foram levantados, fizeram a vontade de Deus e agora esperam pela gloriosa subida ao paraíso e viver eternamente com o Senhor. Mas também muitas gerações houve pessoas que ficaram caídas no deserto. E nós estamos a viver a nossa geração. E nós temos que olhar à palavra de Deus como o nosso alimento, o nosso guia, aquilo pelo qual devemos fortalecer a nossa alma. Porque se não fortalecermos a nossa alma através da palavra de Deus, iremos fortalecer e alimentar a nossa alma de outros meios. E por isso muitas vezes as pessoas sentem-se fracassadas, vêm à igreja e continuam fracassadas na igreja. Porquê? Porque não se alimentam do verdadeiro alimento. Amém? Dão mais primazia, preferem acreditar noutras hipotéticas verdades, que em muitos dos casos não passam de mentiras. E vêm à igreja e ouvem a palavra de Deus. As suas vidas continuam sem sentido, continuam a vir à igreja e continuam a desprezar a palavra de Deus. E aqui diz que Deus tinha um plano.
E um plano era um plano de bem. Mas tal qual eu pus no tema da mensagem, a qualidade é maior do que a quantidade. E sempre o Senhor deu primazia não à quantidade, não às multidões, não aos grandes aglomerados, não às muitas vozes, mas sim, muitas vezes, à unidade. A unidade para Deus é importante. Por isso, tu nesta manhã que estás aqui, pensa que tu és importante como ser humano para Deus. Amém? Cada um de nós é importante para Deus. Somos uma congregação, somos uma família, ministerialmente falando, mas somos, acima de tudo, indivíduos, filhos de Deus, nos quais deve haver um relacionamento com o Senhor. E isto é curioso, esta passagem bíblica é curiosa, não é? À primeira vista é curiosa, como, a forma como o Senhor demonstra, e quer demonstrar, e quer ensinar, e quer aplicar as suas verdades, os seus ensinamentos, com coisas tremendas. Coisas tremendas. Deus vem a contrariar tudo aquilo que é o nosso raciocínio humano. Por isso, a fé é extremamente importante na nossa vida. Que nós creiamos que o impossível de Deus é aquilo que vai transformar as nossas vidas. Não é aquilo que é a nossa lógica. A nossa recuperação como seres humanos, sim, porque todos estamos em recuperação. Muitas pessoas pensam, não, eu já estou reabilitado. É falso, é um argumento falso. Nunca vamos estar reabilitados sem Deus na nossa vida. Amém? E muitas pessoas dizem que já estão reabilitadas, pura e simplesmente, somente para poderem fugir de Deus, para poderem fugir daquilo que é a sua realidade. E eu não digo fugir do ministério, fugir de Deus, ignorar a palavra, tapar os ouvidos para que ela não entre. Ou se ela entre, abrir o ouvido deste lado e abrir mais ainda deste, que é para sair com mais velocidade. Mas muitas vezes aqui nesta sala, corações têm sido inquietados, corações têm sido visitados, corações têm sido importunados por Deus. De forma que as pessoas estão aí no lugar e sentem uma inconstância, sentem um desafio. E muitas vezes as pessoas têm fracassado. E o fracasso está em não levantar da cadeira. Aí está o fracasso. Muitas vezes o fracasso está na nossa inoperância. O fracasso não está em porque nós somos pecadores e continuamos a cometer pecados. O fracasso está em quando nós temos incapacidade de nos dirigirmos em direção a Deus. Aí está o nosso fracasso. Porque Deus é perdão e porque Deus perdoa. E porque Deus aquilo que quer é, para além das quantidades, quer qualidade. E o ser humano passa a ser um ser humano de qualidade quando tem a Jesus Cristo na sua vida. Fora isso, o ser humano não tem qualidades. Pode ter dons. Também foi Deus que lhes atribuiu, ainda que ele não o creia. Mas o mais importante é que nós possamos entender que Deus quer fazer uma obra de qualidade na nossa vida. Porque Deus não é de quantidades. E eu gostaria de levar-te a uma passagem bíblica que está em João capítulo 6, verso 56, e que fala disso mesmo. O Senhor Jesus tratou de fazer uma triagem também. Sabes, às vezes, nos ministérios, na nossa vida pessoal, individualmente até, o Senhor vem fazer triagens. No ministério, na igreja, vem fazer triagens. Vem-nos colocar à prova. Vem-nos fazer perguntas. Vem-nos colocar perante situações para que haja uma triagem. Para que realmente possamos decidir aquilo que queremos fazer. Não sejas um indeciso. Não continues sendo um indeciso. Não tomando parte alguma. Normalmente as pessoas indecisas tornam-se mornas. Nem são frias, nem são quentes. E o Senhor diz que não gosta dessas pessoas. Não quer que as pessoas vivam assim. Porque Ele não consegue alcançar um coração morno. Um coração que tanto pende para o lado do frio, como quer pender para o lado do quente. Diz a palavra de Deus que o Senhor a esses vomita. Significa, não consegue tratar com eles. Querem estar dos dois lados. É como caminhar com pernas abertas. Não é? Já viste? Pernas abertas, assim. Do lado do bem, do lado do mal. Do lado de Cristo, do lado da carne. Assim vamos. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós caminhemos firmemente. Firmemente. Com convicção daquilo que estamos a fazer. A quem estamos a servir. E diz, no capítulo 6, verso 56 em diante, diz o Senhor,
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é? Não é como o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Estas coisas falou Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Um dia estava na igreja a partilhar a palavra e depois do culto em casa alguém que vivia connosco, na mesma casa que nós, alguém veio dizer-me: irmão, o irmão não pode ter um discurso assim. O irmão não pode pregar aquilo que prega. O irmão prega aquilo que prega porque o irmão está nesta associação, está nesta igreja. Porque o irmão, se estivesse numa igreja secular, uma igreja exterior à comunidade, o irmão não tinha nenhum crentes lá dentro. Como que dizendo, aquela pessoa tinha sido importunada por aquilo que eu tinha dito. E eu dei glória a Deus por isso. Eu dei glória a Deus porque aquela mensagem tinha alcançado o coração, naquele caso era uma mulher, daquela mulher que teve a coragem, diga-se, teve a coragem de vir ao pé de mim e dizer assim: o irmão não devia pregar aqui. A forma como aquilo que você diz, só pode dizer aqui, porque noutra igreja não diria. Em vão eu estaria noutra igreja qualquer se eu não conseguisse falar aquilo que Deus põe no meu coração para falar. Amém? Que a plateia muitas vezes não agrade, que as pessoas, às vezes as coisas são difíceis de ouvir. Há muitas coisas que eu ouço e que a mim, e que as mesmas são ditas para mim próprio, e que me tocam a mim, e que também me custam ouvir. Mas a palavra diz que aquilo que realmente edifica, aquilo que edifica é aquilo que é verdade. A verdade edifica, amém? A verdade edifica, a mentira não edifica. A mentira torna-nos mais mentirosos ainda, torna-nos falsos, a viver de ilusões. Não podemos viver de ilusão. Há muitas pessoas entre nós que infelizmente continuam iludidas. Embora a palavra de Deus seja manifestada, embora falemos uns com os outros, mas há pessoas que vivem iludidas em si próprias, iludidas daquilo que ainda poderá surgir, iludidas na sua capacidade pessoal de poder fazer coisas. Sim, nós podemos fazer todas as coisas. Havia um reclame que dizia: poderás viver com isto, poderás viver sem isto. Eu poder posso, mas não seria a mesma coisa. Amém? O Vítor Pinto hoje poderia viver sem Cristo? Podia, mas não seria a mesma coisa. Cada um de nós pode viver sem Cristo? Claro que pode. Provavelmente aqui nesta sala hoje há aqui pessoas que não têm a Cristo na sua vida. E não estão vivos. Estão sim. Mas não é a mesma coisa. Amém? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa lutares, agarrares nas tuas próprias forças, como alguns homens, biblicamente falando, fizeram, a partir de uma certa altura, determinaram fazer as coisas à sua maneira, mas ao final, a ruína deles foi grande. Porque quiseram fazer as coisas segundo o seu próprio conceito. Não deram ouvidos à palavra de Deus, não deram ouvidos a Deus. E eu acho isso extremamente perigoso. Não dar ouvidos a Deus. Gideão, por muito que lhe custasse, eu não estou a ver Gideão a esfregar as mãos. Quando viu todo aquele exército. Primeiramente, quando recebeu o chamado de Deus, acho que ele ficou... Ele disse: eu não sou capaz. De seguida vê todo aquele exército e de seguida o Senhor começa a subtrair-lhe. Ninguém gosta de ser subtraído. Senhor, então, mas eu tenho aqui este grupo de pessoas que eu estou a formar, eu estou a discipular e agora vens-me tirar. Vem tirar, o Senhor muitas vezes vem-nos tirar. Amém? Não, amém. Ninguém gosta de ser subtraído, não é? Mas sabes que é, como costuma dizer o pastor Luís Miguel, uma glória bendita ser subtraído? Sabes? Sabes que é melhor dar do que receber? Então, se tu sabes que melhor é dar do que receber, quando tu és subtraído, não temas. Não temas. E Gideão obedeceu. E o Senhor disse:
Dá cá mais estes tantos. Dá cá mais estes tantos. Ainda não vais com estes. Só irás com 300. É de uma pessoa ficar apavorada. Mas temos que acreditar numa verdade. Que maior é a qualidade do que a quantidade. Porquê? Porque onde está Deus, aí há vitória. E o que Deus estava a querer demonstrar era isso mesmo. É que se o povo cresce que a vitória não vem do povo, quando tu creres, quando eu crer de todo o coração que aquilo que fazemos, os nossos êxitos, as nossas lutas, não são nossas, mas são de Deus, quando isso estiver verdadeiramente enraizado no nosso coração, começamos a agir de maneira diferente. Há menos problemas entre uns e outros. Há menos quesílias. Há menos disputas. Porque a vitória vem do Senhor. E o Gedeão teve que entender esta verdade. O povo teve que entender esta verdade. Claro, no meio disto tudo, ficou-se a conhecer quem era e quem não era. Porque a palavra de Deus diz que Deus diz, aqueles que são tímidos e medrosos. Não disse assim, aqueles que estiverem cansados. Vê lá quem é que está cansado. Vê lá quem é que está cansado, Gedeão. Não foi isso que o Senhor disse. Tímidos e medrosos. Pessoas que não estão preparadas, pessoas que não têm o Espírito de Deus, pessoas que não estão preparadas para fazer aquilo que Deus tem para fazer. Então devemos nos preparar. Amém? Devemos nos preparar. Devemos estar disponíveis para que o Senhor possa falar ao nosso coração, preparar as nossas vidas para podermos ser verdadeiramente usados nas suas mãos. E diz... E sabendo Jesus, estávamos no versículo 60, muitos depois dos seus discípulos ouvindo isto disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto, os seus discípulos disse-lhes, isto vos escandaliza? Perguntou-lhes, isto vos escandaliza? Que seria, pois se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas há alguns de vós que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E continuou. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Dá glória a Deus porque tu estás aqui em Cristo nesta manhã, é porque o Pai olhou para ti e te concedeu esse privilégio. Amém? O Pai concedeu-te esse privilégio. É porque pelo Pai, se pelo Pai não lhe for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Provavelmente pertenciam mais ou menos ali à estirpe daqueles 22.000. É os que voltam para trás. Homens valentes. Aonde os acharemos? Mulheres valentes. Aonde as acharemos? Homens com uma só verdade, com uma só palavra. Homens que não dizem hoje sim, amanhã não, ou nim, ou são. Homens valentes. Homens definidos na vida. Homens definidos. Que as tuas palavras sejam sim, sim, não, não. Não há problema se é não, mas que sejam sim, sim, ou não, não. Quanta dúvida existe nas nossas vidas. Quanta incerteza percorre o nosso coração diariamente sobre aquilo que fazemos, sobre aquilo que somos, sobre o sítio de onde vivemos, sobre tantas e tantas coisas. Quanta incerteza há. Voltaram para trás e não andaram mais com ele. Muitos, diz que são muitos. Não diz que eram 22.000, mas diz que foram muitos que voltaram para trás. E perguntou então Jesus aos 12. Claro, chegou-se àqueles que andavam mais perto sempre, não é? Os 12. Deixa lá fazer aqui uma triagem também. A triagem daqueles que estão mais afastados já está a ser feita. Eles próprios estão a decidir. E repara que Jesus não mandou ninguém embora. Não se manda ninguém embora. Ninguém tem o direito de mandar ninguém embora, não é? Mas a própria palavra confronta as pessoas. E diz que, e perguntou Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos?
E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Amém. Se Jesus Cristo é o teu Senhor, se Jesus Cristo é o meu Senhor, se Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, para onde iremos nós? Para que inventar? Vamos inventar o quê por aí? Que tipo de vida nós estamos à espera de inventar ainda? Se tudo já está preparado e delineado por Cristo para a nossa vida. Se o Senhor diz que já tinha a vitória obtida perante os medianitas, se o Senhor já tem a vitória e o êxito da tua vida em Cristo preparado para ti e para mim, para onde iremos nós? Que tipo de vida procuramos nós? Que tipo de facilitismo? É como dizia o pastor Pedro, como é que é? A raspadinha, ou o totoloto, ou o totobola. As pessoas sempre estão à espera de algo maior, não é? Algo maior. Sair do sítio de onde estão para irem para outro sítio. Deixarem de viver como vivem para viverem de outra maneira. O ser humano é assim. E nós já temos querido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro tinha entendido que não havia outra vida, não havia vida fora de Cristo, fora da presença de Deus. Mas ainda assim Jesus perguntou, perante o discurso, que não era fácil, e diz que muitos daqueles que o acompanhavam começaram a voltar para trás. Uma triagem. E eu creio que Jesus previa disto. Porque o Senhor não queria uma multidão atrás dele. Ele queria homens e mulheres que o pudessem seguir. Ele quer hoje, na nossa geração, a tua geração, a minha geração, homens e mulheres definidos, decididos a seguir-lhe. Homens de qualidade. Mulheres de qualidade. E tu dizes, mas, Vítor, ainda há pouco estava a dizer que nós não valemos, que não prestamos, o ser humano sem Deus não presta, não vale, não tem qualidades. Pois não. Não podemos fazer a vontade de Deus sem conhecer a Deus. Amém? Não podemos seguir o Mestre, ser discípulos, sem verdadeiramente conhecer a sua vontade para a nossa vida. E por isso é que o Senhor faz triagens e continua a fazer triagens, porque o Senhor quer qualidade e não quantidade. Na nossa dinâmica ministerial, muitas vezes queixamos-nos pela falta de quantidade. Não há obreiros, não há gente, não há pessoas, não há. Olha à tua volta, olha para o teu lado. Olha para o teu lado, olha para o lado, olha para o lado. O que é que tu vês? Há pessoas ou não há pessoas? Então vamos tratar de começar a trabalhar na vida uns dos outros. Porque há pessoas. Sabes o que é que eu te digo? Há pessoas a mais. Há pessoas a mais. E não temos mais porque provavelmente o Senhor não as manda. Porquê? Porque muitas vezes, se não conseguimos tratar das que cá estão, como é que vamos tratar ainda de mais? Esta palavra é para ti e é para mim. Primeiramente para mim. O Senhor não quer quantidade. O Senhor não quer multidões. Se o Senhor derrama a sua presença, a presença do seu Espírito, nesta igreja, neste grupo de homens, mulheres e jovens que está aqui neste lugar, e se por esse facto as pessoas se colocam ao serviço do Senhor, tu não imaginas o que pode acontecer. Eu não imagino o que pode acontecer com uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cujas pessoas não estão cheias delas mesmas, estão cheias do Espírito de Deus. Quando nós temos uma igreja cheia dela mesma, cheia de humanismo, cheia de soberba, cheia de orgulho, falta de arrependimento, então nós temos uma igreja deficiente. Eu creio nisso. E nós somos deficientes.
Porque muitas vezes temos a ausência da presença de Deus na nossa vida. Isso torna-nos deficientes. Fazemos como algumas pessoas, enchemos-nos de autoestima e vangloriamos-nos pelas boas obras que fazemos. E isso enche a nossa alma e ficamos contentes. Tudo isso é lixo. A palavra de Deus diz que são trapos de imundícia. Tudo aquilo que são obras humanas, obras da carne. Porque não provém da presença do Espírito Santo na tua e na minha vida. Então aquilo que nós temos que saber é que não são as multidões que vão revolucionar. São homens e mulheres cheios do Espírito. Cheios do Espírito de Deus. Amém? E por isso o Senhor fazia triagens, porque Ele não acreditava nas multidões. As multidões não traziam solução aos problemas. As multidões criavam um problema. Vamos abrir em 2 de Reis, capítulo 6, verso 14. Também é uma história subejamente conhecida. E fala outra vez de quantidades. Então enviou para lá cavalos, eu não li desde o princípio da passagem bíblica, mas está a falar de Eliseu e do seu servo, do seu escudeiro. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E tendo o moço do homem de Deus, o tal escudeiro de Eliseu, se levantado muito cedo, saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, que faremos? Perante tão grande multidão de inimigos, de carros, de cavalos, o que é que faremos? E respondeu ele: não temas, porque os que estão conosco são mais dos que estão com eles. Amém. Os 300 de Gideão eram mais do que os 135.000. Tu crês nisto? Quantos creem nisto? Coloca o teu braço no ar. Se crês, crês. Se não crês, não crês. Não crês, não basta levantar o braço. Tu crês que os 300 de Gideão suplantaram os 135.000? Suplantaram. Agora me perguntam-me porquê, eu não sei. Com estratégia, sim, houve uma estratégia montada. Tu vais à Bíblia, onde a gente teve a ler, e vês qual foi a estratégia. Mas eu não quero saber como. Eu quero saber é que o Senhor disse: já vos dei, vou-vos dar a vitória sobre aqueles homens. Vou-vos dar a vitória sobre esta área da tua vida, sobre aquela, sobre aquela, sobre aquela. E isto não depende das multidões, não depende da quantidade, isto depende da qualidade. Depende se tu tens Deus na tua vida ou não tens Deus na tua vida. O êxito e a vitória do ser humano está em Cristo, não está noutra coisa qualquer. Não há outra estratégia. Todas as estratégias humanas um dia fracassarão, ruirão. E tu vais olhar para ti e vais ver que perdeste tempo. Não percas mais tempo. Obedece à palavra de Deus. E diz que não temas, porque mais são os que estão connosco dos que estão com eles. E Eliseu orou e disse ao Senhor: peço que lhe abras os olhos para que veja. Ele não via. Estava cego. Então ele não podia ver nada daquilo que viesse da parte de Deus. Nada do sobrenatural de Deus entra na vida daquele que não crê em Deus. Então tudo é natural. E as coisas não são todas naturais. Porque o nosso Deus é um Deus sobrenatural. Age de uma forma natural, mas é um Deus sobrenatural. Amém? Então temos que estar sempre despertos, expectantes, porque Deus pode fazer coisas das quais nós não esperamos que elas aconteçam. Amém? Por isso, quando venha Deus à tua vida e venha dirigir, direcionar a tua vida, não te irrites, não te ires. Deixa que Deus possa encaminhar-te, porque Deus tem um plano perfeito. O plano era perfeito. Os midianitas nem sabiam a carga de porrada que estavam prestes a levar. Estavam confiados nas suas armaduras, nos seus treinos bélicos. Os midianitas estavam confiados, provavelmente disseram: olha, são só 32.000.
Eu imagino ao longe os midianitas a verem 32, olha só para aquele montinho de gente. Nós somos 135 mil. O que é que eles quererão fazer? E de repente os midianitas ao longe dizem, mas aquilo reduziu, mas quê? Morreram alguns. Reduziu, já são menos de metade. Mas aquela gente está maluca ou quê? O que é que eles querem fazer? Deixa-os vir que a gente vai lhes dar. Deixa-os vir. 10 mil. E passado mais um tempo os midianitas olham e começam a esfregar os olhos e dizer, epá, emprestei os óculos, espera aí que eu não estou a ver bem. Aquilo ali é um punhado de gente. São aqueles miseráveis que vão lutar contra nós. Eles nem sabiam aquilo que lhes esperava. Porque Deus já tinha planeado, Deus já tinha arquitetado, Deus já tinha previsto todas essas coisas. E encontrou um homem que estava disposto, com um coração receptivo, estava disposto a obedecer incondicionalmente. Porque Deus prioriza a qualidade em detrimento da quantidade. Para que a sua glória seja manifesta. Para que nós não venhamos a dizer que nós podemos, que nós fazemos, nós acontecemos. Mas porquê? Só porque Deus é invejoso daquilo que a gente pode fazer? Não, porque Deus sabe que quando nós vamos na nossa sabedoria, na nossa soberba, o fracasso é grande. A ruína é imediata. E por isso Deus quer salvaguardar-nos disso, para que eles não pensem que foram eles a fazer. Para que eles não pensem que a vitória é com as suas forças. Não, para que eles aprendam que sou eu que lhes dou a vitória. Para que a ruína eles não a conheçam. Para que o fracasso que os leva a cair e ficar prostrados, eles não conheçam. Porque quando o coração humano se ensoberbece, grande é a ruína do ser humano. Por isso muitas pessoas caminham nesta vida arruinadas. Sentem-se fracassos, farrapos da sociedade. Porque fracassaram e voltaram a fracassar e continuam a fracassar. E continuam a sentir-se mal e a sentir-se um fracasso na sociedade. E alguns deles já viraram a página e disseram, aqui cheguei, aqui continuo. Se sou um fracasso continuarei. Mas Deus nesta manhã quer dizer, tu não és um fracasso, tu não és um derrotado. Sai da posição de fracassado, sai da posição de derrotado. Porque a Bíblia diz que tu és um mais que vencedor. Amém. És mais que vencedor. Amém. A Bíblia diz que tu és vitorioso. A Bíblia diz que tu és um filho de Deus, um servo de Deus. A Bíblia diz que tu és um embaixador de Cristo nesta terra. A Bíblia diz que Ele colocou os teus inimigos debaixo dos teus pés. A Bíblia diz que te colocará a comer à mesa dos teus inimigos e tu suplantarás. Amém? Então crê nestas coisas. Porque o Senhor, em detrimento da quantidade, Ele prioriza a qualidade. A qualidade dos homens, a qualidade das mulheres que provém da presença de Deus na vida dos homens e das mulheres. Se não tens a presença de Deus, busca a presença de Deus na tua vida. Busca receber o Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque é essencial. É essencial. Em vão, nós estamos na igreja se realmente o Senhor não te visita e não me visita a mim e não visita a igreja. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere de cegueira esta gente, peço-te, e o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade, segui-me, guiar-vos-ei ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abra estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. E respondeu ele, não os ferirás. Ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Preparou-lhes, pois, um grande banquete e eles comeram e o beberam. Então ele os despediu e foram para o seu senhor. E as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Amém? Olha o milagre. Olha o milagre. Que o exército sírio estava preparado, tinha sitiado a Israel, tinha sitiado o povo, de tal maneira que aquele homem de manhã, quando se levantou, disse, ai meu Senhor, como é que faremos agora? Estamos cercados. De tal maneira, Deus operou um milagre que fez com que o exército sírio entrasse em Samaria e o rei de Israel pergunta, e agora, Eliseu, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Feri-los? Mato-os? E ele disse, não, dá-lhes de comer.
dá-lhes de comer. E o milagre acontece. Diz que serviram-lhes pão, serviram-lhes água e diz que foram-se embora para o seu Senhor e nunca mais invadiram Israel. Amém? Amém. Um milagre. Isto é quando realmente tu estás debaixo da vontade de Deus, quando tu realmente entendes o propósito de Deus, quando tu estás disposto a contrariar aquilo que são as tuas inclinações humanas, os teus princípios, e quando tu estás vulnerável a que Deus possa fazer a sua vontade na tua vida, coisas grandes acontecem, coisas misteriosas, coisas que vêm de Deus, que não provêm do coração humano. Ele perguntou logo, o quê? Vou feri-los? Agora que estão aqui, tu trouxeste-os aqui, tu cegaste-os, agora abriste-lhes os olhos, eles agora estão aqui à mercê, agora é que eu vou atacá-los. Vou-me vingar, agora vou-me vingar. Perguntou o rei de Israel, é para vingar? É para matar? Não. O propósito é outro. De uma outra situação podia ser esse, mas não é. Não é, ó rei. É para que lhes dês pão e água. Para que eles saibam que aqui há Deus. Para que eles saibam que Deus de Israel é Deus. Sobre todas as outras coisas. E nós temos que saber que Deus é Deus. Quer lhe viramos a face, quer lhe viremos as costas, Deus continua a ser Deus. Deus continuará a ser Deus. Quer o amemos ou não amemos, Ele continuará a estender misericórdia e a amar-nos. Não podemos condicionar a vontade de Deus nem a Deus. E por isso o Senhor pôde fazer este milagre. O Senhor prioriza a qualidade em detrimento da quantidade. Lucas 17:11 diz a palavra de Deus: e aconteceu que indo ele a Jerusalém passava pela divisa entre a Samaria e a Galileia, e ao entrar em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ele logo que os viu, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que quando iam ficaram limpos. E um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e dando graças a este, e este era samaritano. E perguntou, pois, Jesus: não foram limpos os 10? Os 9? Onde é que estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Não voltaram os 10. Não voltaram todos. Voltou um. Mas Jesus não se preocupou. Aquele era o importante. Era aquele que tinha que voltar para trás. Para quê? Para dar glória a Deus. E é isso que o Senhor pretende. É que haja pessoas dispostas a glorificar a Deus. E é isso que viemos aqui fazer na igreja. Aprender a glorificar a Deus. Aprender a importância que é glorificar a Deus. Por aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Por aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Não eram 10? Não era uma multidão? Onde é que estão? O Senhor sabia que nas multidões não havia grande virtude. Nas multidões não há grande virtude. As multidões são recriadas e os movimentos de multidão são recriados pelo ser humano. Quando querem fazer passar uma ideia à Assembleia da República, como é que passam? Uma multidão, uma manifestação. Quantos mais vierem, mais impacto tem. E nós às vezes na igreja convencidos estamos que também funciona assim. Vamos fazer uma campanha evangelística. Tem que ir uma multidão. Não tem que ir uma multidão. Tem que ir pessoas que sabem para aquilo que vão. Tem que ir pessoas que sabem qual é o propósito para o qual vão àquele sítio. E isso é o que vai fazer toda a diferença. Não vai fazer diferença uma grande multidão. A grande multidão vai chamar, talvez, alguns curiosos e vão perguntar: o que é aquela multidão ali? O que é que se passa ali? E alguém vai dizer: passa-se isto, isto, aquilo e outro. Mas provavelmente, dentro da multidão, essas pessoas não vão conseguir atingir o objetivo, receber o objetivo. Relembramos aquela mulher que sofria daquele fluxo de sangue, ela teve que furar por entre a multidão. Não fosse a veemência, não fosse a vontade, não fosse o propósito dela, não fosse o grande desejo que ela tinha de alcançar as vestes de Cristo, e a multidão tinha impedido aquela mulher. A multidão. Os discípulos colocavam-se como uma barreira de multidão à volta de Jesus. Nem as crianças podiam lá chegar. A multidão. Abri espaço, deixai-os vir a mim. Abri espaço.
Porque as multidões impedem muitas vezes de se manifestar a glória de Deus na igreja, na tua e na minha vida. E nós muitas vezes somos parte dessa multidão. Amém? Não faças parte de uma multidão. Não queiras fazer parte de um grande aglomerado. Destaca-te, separa-te. Porque Deus olha para ti separadamente. Amém? Deus olha para nós individualmente. Deus relaciona-se com a igreja individualmente. Não se relaciona com a igreja num todo, é individualmente. Com cada um. Com cada um. Deus distribuiu dons a cada um. Glória a Jesus. Gostaria para terminar, Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Revestir-nos de Deus. Devemos revestir-nos de Deus. Amém? Para podermos realmente ser pessoas de qualidade. Não pertencermos a uma multidão, mas verdadeiramente cada um de nós, que Deus na nossa vida possa fazer-nos pessoas de qualidade. Para que não sejamos precisos muitos para demover outras pessoas. Não temos que arrastar multidões para demover ninguém. Temos que ser um para poder manifestar a vontade de Deus aos demais. Amém? Não nos deixemos enganar. Deus relaciona-se individualmente e não comunitariamente, digamos assim. E por isso, nesta manhã, eu gostaria que te colocasses de pé para podermos ter um tempo de oração e pedir ao Senhor, pela sua graça, que possa abençoar-nos nesta manhã. Quem se sente abençoado nesta manhã? Sentes-te abençoado nesta manhã? Muito abençoado ou pouco? Muito? Então levanta os dois braços, porque um é pouco. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar? Eu sei que a tendência muitas vezes é nos deixarmos levar pela multidão, pela influência daquilo que nos rodeia. Priorizamos muitas vezes mais aquilo que falam acerca de nós do que aquilo que Deus fala de nós. Entra-nos às vezes o preconceito de tomar certas decisões, porque estamos mais preocupados, conforme dizia o pastor Pedro, estamos mais preocupados naquilo que os outros possam pensar, de expor a nossa própria vida, não é? Muitas vezes sofremos desses problemas. Mas eu creio que o Senhor está fazendo uma obra na nossa geração. Amém? Eu conheço muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, que vieram da mais profunda miséria. E quando eu digo miséria, não é que vivessem na rua, não é que não tivessem dinheiro para comer. Vinham da mais profunda miséria humana, que era afastados de Deus, sem saber quem era Deus. E chegaram aqui a este lugar, a este ministério, alguns a esta igreja, a este local. E o Senhor aqui os tem levantado. E eu creio que essas pessoas, muitas delas estão aqui nesta manhã, só podem confessar que realmente Deus é o autor da obra.
Mas também sei que há muitas pessoas, porque temos esta particularidade da forma como vivemos, falamos muitas vezes uns com os outros. E como falamos uns com os outros, apercebemos que as pessoas, muitas pessoas entre nós, provavelmente pertencem àqueles 22 mil. São pessoas tímidas quanto às coisas de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de cobardia, e sim de valentia e de domínio próprio. Não é um espírito de cobardia que o Senhor te deu ou te quer dar. É um espírito de valentia. Eu sei que no meio de nós há pessoas que necessitam de receber esse espírito para se tornarem pessoas audazes, para enfrentarem a vida, para não temerem, porque têm Deus na sua vida, porque confiam, porque têm fé, porque não vacilam perante os problemas, perante as dificuldades, não andam para trás e para a frente como a onda do mar, o caminho é sempre em frente. Pode vir um vento mais forte, contrário, caminham um pouco mais lentamente, mas não deixam de caminhar para a frente. Ao passo que há outras pessoas que mal vem um vento começam a caminhar para trás, porque não estão fortalecidas, no Senhor, na fé. E eu sei que há essas pessoas aqui nesta manhã, pessoas que querem até, provavelmente até querem caminhar para a frente, mas têm recebido ventos contrários, ventos laterais, e têm feito cambalear e retroceder. Se tu és uma pessoa, nesta manhã que estás aqui, uma pessoa que quer caminhar para a frente, mas por um motivo ou por outro, tens dado passos para trás, tens vacilado, tens tropeçado, os ventos têm vindo à tua vida e não te têm permitido alcançar aquilo que Deus quer que tu alcances. Se tu estás aqui nesta manhã, podemos orar por ti nesta manhã, para que Deus possa fortalecer-te. O nosso pedido, o meu pedido é para que Deus possa fortalecer-te, para que Deus possa falar, para que Deus possa tomar a tua vida, o teu coração, para que Deus possa começar a escrever a tua nova história. É necessário reescrever uma nova história na nossa vida. Há um antes e há um depois. Há um antes de Cristo e há um depois de Cristo. E na nossa vida, na vida do ser humano, também tem que haver um antes de Cristo e um depois de Cristo. E o depois de Cristo tem forçosamente que ser diferente do antes de Cristo. Temos que caminhar só com um sentido, para a frente. Convictos, com plena fé, uma fé inabalável de que, passe o que passe, aconteça aquilo que acontecer, a minha vida caminha para a frente. Os ventos que antes me faziam ficar atordoado, cambalear, retroceder, esses ventos já não me incomodam. Esse tipo de problemas não tem mais autoridade sobre a minha vida. Porque Deus deu-me um espírito de valentia e não de cobardia. E de domínio próprio. Eu hoje aprendi a dominar os meus ímpetos. Porque eu tenho domínio próprio porque vem de Deus na minha vida.